A gente vai chegar, porque você tem uma história muito interessante. Certo. E eu acredito que você não tenha problema em compartilhar. Eu acho que aquilo que Deus fez, ou compartilhar, vamos dizer, a sua história, né? Que, querendo ou não, também é de superação. Sim. Né? E, cara, me fala quem era o Wagner, como que o Wagner cresceu, foi uma infância de boa, com seus irmãos, com a sua família. Como que era o Wagner? Cara, Wagner veio de Osasco, né? Cresci em Osasco, vim de uma comunidade, lá se chamava Flamenguinho, né? Os pais separados, né, por um tempo. Tenho uma irmã também, né? E assim, vim para Embu das Artes. Mas logo isso depois de grande. Uns 16 para 17 anos. Isso que é a idade que pega fogo, né? Eu peguei fogo mais cedo, felizmente. Mais cedo, assim, antes de vir para cá, já tem uma história, já tem uma caminhada muito séria, né, no passado, antes dos 17. Porém, vim para Embu das Artes, não fui nenhum santinho também aqui, né, tem uma história também. Aqui foi onde eu convivi a maior parte da minha vida. Aqui foi a maior parte da minha vida foi aqui no Embu das Artes, né? Tive uma passagem muito pesada, né? Vamos dizer assim. Aquela pessoa, aqueles adolescentes, né, que se dizem ter passado por uma vida difícil, comunidade onde às vezes tem né, nem digo nem opções, né, mas eu digo como o dia a dia de cada um, né? Porque o dia a dia, eu acredito pelo fato do você quer, né? Se você quer, tá aí, né? Eu infelizmente eu não fui para essa vida pelo fato de eu quero isso, né? Tudo aconteceu de uma forma assim que quando fui ver eu já estava dentro. Não foi por influência também de ninguém. Influência de ninguém. Não foi influência de ninguém. Foi algo e que... também, às vezes as pessoas colocam a culpa de tipo, eu moro na comunidade, não, eu sou assim. Eu acho que... Mas eu acho que a escolha vem da própria pessoa. Da própria pessoa. Né? Comunidade, assim, você faz o lugar, né, meu? Na verdade, você escolhe o teu caminho, né? Eu acredito assim. Se você quer ser isso, você vai, né? E pra mim foi o seguinte, eu tive essa passagem aí, né, nesse mundo aí, vamos dizer, né, criminal, que... Mas pra você é de boa falar isso? Hoje você acha que vai servir isso hoje de incentivo para aquele que está pensando em fazer a mesma coisa? Sim, hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. Na verdade, tem pessoas que se seguram mais um pouco, não é de falar. Eu não vejo isso jamais como vantagem, mas sim como um testemunho. Sim. Né? Não tenho problema em falar a minha vida como foi, mas sim para quem vai servi-la, né? Hoje o jovem ele se envolve nas drogas por uma alegria momentânea, dizendo assim, quero ter o poder de carro, moto, dinheiro, status e tal. Ou tem aqueles outros que tipo, eu tretei com meu pai, com a minha mãe, tem aquilo, eu vou sair de casa e vou fazer tal coisa. Exatamente. Eu tive praticamente na verdade foi essa situação, né? Meus pais... Que meio que levou você a... vamos dizer que não era para acontecer, mas eu coloquei como uma revolta na minha vida. Então isso daí acabei passando por caminhos que não precisava ter passado, né? Mas foi devido a minha mãe muito guerreira, né? No passado, assim, eu com meus
11 anos de idade, meu pai já não parava em casa, né? Já não parava em casa, então ele vinha para casa, falava que ia ficar, daqui a pouco ele sumia, ficava 3, 4 anos fora. E eu, tipo assim, cadê E eu assim, cadê meu pai e tal, né, meu? Poxa, eu vejo todo mundo ganhando seu presente, eu dando um abraço no seu pai, chamando o seu pai de pai. E eu não ter aquela... não ter essa oportunidade, não ter esse momento, esse sentimento. Sem saber onde que estava. E assim, minha mãe foi uma guerreira, foi pai, mãe, tio, foi tudo, cara, né? Foi meu super-homem, na verdade, entendeu? Meu super-herói. Minha mãe fez de tudo pra gente... Minha mãe fez de tudo pra gente crescer, né? Vamos dizer assim, dignamente, né? Na casa do Senhor. Porque eu também sou fruto do berço. E do berço. Eu vim do berço evangélico. Me afastei muito novo da igreja, pelo fato dessa tal revolta, né? Mas uma guerreira fez de tudo. Legal, e nesse lance que você falou, beleza, você teve a revolta, adolescência, tudo. Então foi onde você conheceu esse lance da droga? Foi onde você entrou nisso? Não, foi não exatamente a droga, né? Com os meus 12 anos para 13 anos, eu já cometi assaltos, já estava muito envido mesmo, de verdade, já muito era uma coisa novo, muito mais pesada do que a gente possa pensar de início, isso mesmo. Então assim, meus 12 para 13 anos eu já estava muito mesmo assim envolvido. Gostava de ir numa igreja chamada Assembleia de Deus. Era aquele cara que tipo assim, eu tinha no coração o evangelho, mas não conseguia estar, né? Era mais forte do que você ter que ficar do lado de fora. Às vezes você passava até em frente da igreja, ouviu uma música, ouviu uma palavra, aquilo mexia com você. Mexia bastante. Mas você falava, poxa, isso aqui, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer uma fita hoje, né? Sim. E assim, com meus 15, já estava frequentando FEBEMs e tal, né, meu? E tive essas experiências de prisões também, né? Porém, assim, depois dos meus 17, que foi quando eu vim parar aqui em Embu das Artes, que aí ficou um pouco bem, né, mais pesado, né? Vamos dizer assim, mais pesado mesmo, né? Que aí já se tratava de um envolvimento mais cruel, né? Quando foi ver, já estava correndo da polícia, a polícia só queria entrar nas comunidades, nas favelas, não queria mais saber de conversar, né? Já queria execução, né? Eu não estava... Eles já iam com a intenção de te matar. Não queriam mais saber mais de empreender. As oportunidades que eu tive de prisão, eu já tinha passado, já praticamente já tinha passado dos limites, né? Então, nessa trajetória dos 17 para 18 anos foi quando foi ficando muito mais pesado, né? Tive uma outra passagem pela FEBEM, né? Que me trouxe também grandes e muitas experiências lá dentro também. Mas ao mesmo tempo você tinha aquele lance de reflexão? Você pensava muito quando você estava ali? Bastante. Você pensava tipo assim, meu, que bosta que eu tô fazendo? E pensava tipo, isso não é pra mim. E chorava bastante também? Cheguei a chorar em alguns momentos da minha vida. Entendi. Ali, em alguns momentos ali eu cheguei a chorar. Mas eu pensava mais do que chorar, né? Pensava bastante. Muito na hora de dormir, né? Na hora que você... Dormir não, né? Vamos falar assim, a linguagem lá de dentro. Pagar um descanso, né? Na cadeia, na FEBEM ninguém dorme, né? Então, pagar um descanso. Então, naquele momento de descanso ali, eu tinha esse momento de reflexão. Pensava bastante, a igreja, pensava nos meus amigos da igreja, os amigos mesmo que, vamos dizer assim, do bem, né? Do bem. Mas era muito difícil.
muito difícil. Isso é uma coisa que mexe com você até hoje? Às vezes você lembra de alguns momentos que você estava ali? Lembro bastante. Mas hoje você lembra como uma experiência. Você lembra assim, com uma forma de alívio. Poxa, eu passei ali, mas graças a Deus eu não tenho mais nada a ver com isso. É verdade. Graças a Deus eu não preciso mais disso. Você lembra disso não é uma boa lembrança, mas você lembra de uma forma de agradecer. Uma batalha vencida, né? Isso, graças a Deus. Exatamente. É, uma batalha vencida. Eu lembro muito, até mesmo comento bastante com a minha esposa algumas coisas. Hoje a gente tem filhos, né, cara? Então eu prezo muito, né? E eu comento muito com a minha esposa algumas coisas que eu, né, de reflexão que eu tive lá dentro e tal, algumas experiências, né, que acredito que isso não é mal você falar para os adolescentes de hoje. Não é mal. Usar isso daí para o adolescente acordar, ver que a realidade não é essa que ele acha. Legal. Entendeu? Que top. Então, pra mim é isso daí, cara. Eu tenho base como testemunho mesmo e quero sempre estar usando. Sempre estar usando. Legal, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o povo curioso e semana que vem tem mais aqui com o Wagner e eu vou parar porque também tá